Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre alguns aspectos da educação familiar que influenciam na educação escolar. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Irei listar alguns desses tópicos. Mas antes disso, se inscreve aqui embaixo no canal para ser notificada sobre os próximos vídeos. Então vamos lá. O primeiro tópico, e talvez o mais importante, é o respeito. O respeito ao próximo e o respeito aos mais velhos. Quando você ensina em casa que o seu filho precisa respeitar o próximo, ele vai respeitar o próximo independente da cor, independente da religião, independente da raça, independente se tem alguma necessidade especial ou não, alguma deficiência. E também respeitar a opinião do outro. E além disso, ensine seu filho a respeitar os mais velhos. Respeitando os mais velhos, eles vão respeitar os funcionários da escola, eles vão respeitar o professor, respeitar a professora. Então o respeito é uma questão essencial que você tem que ensinar em casa, mas ensinando isso em casa, isso é fortalecido na escola e ajuda muito ao trabalho escolar. Ainda ligado ao respeito, a gente vai falar agora de valorização. Valorização e respeito ao professor. Então a gente tem que ensinar em casa o valor do professor, a importância do professor. Infelizmente, eu vejo isso se perdendo com o passar dos tempos. Lógico, vocês podem pensar, você é pedagoga, você é professora, está falando isso porque está falando da sua classe. Sim, também. Mas não só isso, quando eu era aluna, eu aprendi em casa a respeitar e a entender o valor que o professor tem. Então valorize esse profissional. Pense, o professor é a base de toda e qualquer profissão. Sem o professor, você não consegue aprender muitas coisas. Lógico, existe forma de aprender sozinho. Existem pessoas autodidatas, mas o professor te ajuda, te orienta, te instrui no processo de aprendizagem. Então a gente tem que aprender a valorizar esse profissional. Ele já é muito desvalorizado por toda a sociedade. Então vamos começar, se a gente quer mudar, vamos começar com os pequenininhos, vamos ensinar nossas crianças a valorizar esse profissional que é responsável em formar a educação infantil, na educação básica, em toda a educação básica, ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio e até nas faculdades, são os professores que são responsáveis a formar os profissionais que estão aí. Então, vamos valorizar o professor e isso começa em casa. Outra questão que também começa em casa e que vai ajudar muito o seu filho é incentivar os estudos e também ser exemplo de estudo. Acho que essa questão de exemplo de estudo, incentivar o estudo, eu já venho batendo nessa tecla há um bom tempo, quem já me acompanha sabe. Mas é indispensável. Eu vejo muito crianças, adolescentes que não querem estudar, que não veem graça em estudar, que não veem motivo para estudar. Então isso tem que começar em casa. E quando se tem um exemplo de estudo em casa também fica muito mais fácil. Se tem um irmão mais velho que estuda, que ele vê que funciona, que traz benefícios para a vida dele, que ele tem prazer em estudar, ou um pai, uma mãe. Então assim, o exemplo de estudo é muito importante, mas também você incentivar a estudar, mostrando o que é que ele pode ganhar, o que é que pode ser bom para ele, em que ele pode melhorar, quantos benefícios, que são inúmeros, acho que se eu falar aqui eu não acabo mais. Então existem inúmeros benefícios de se estudar. Mostre isso para sua criança, incentive, mostre como é bom e como é importante estudar, mas também seja e tenha exemplos de estudo dentro de casa. Outra questão que eu venho falando muito, venho batendo muito nessa tecla com quem me conhece, com quem me pede orientação, com quem eu oriento, é a seguinte questão: hábitos de leitura, rotina de leitura, desde a mais tenra idade. E aí você vai dizer, mas a minha filha ainda não sabe ler, ainda não sabe escrever. Sim, leia para ela. Então introduza a leitura desde muito cedo, como uma coisa natural, não como um castigo, como uma coisa forçada. Não. Se você começa desde pequeno, incentivando a leitura, e a leitura das mais diversas, história em quadrinho, tem aquelas historinhas infantis, tem livrinhos muito interessantes que você aperta, tem musiquinha, tem sonzinho. Então você vai envolvendo a criança nesse mundo da leitura, nesse mundo da imaginação, nesse mundo da descoberta. Então tenha esse hábito desde a mais tenra idade e vai introduzindo o hábito de leitura. Não só ler porque eu tenho uma prova, porque eu tenho que estudar, não. Leia um livro por prazer, dê livros a seus filhos, dê revista a seus filhos. Então incentive a leitura e crie hábitos de leitura. Você pode dizer assim, não, todo dia antes de dormir a gente vai ler uns 20 minutinhos.
isso vai ajudar, porque a leitura ajuda você a escrever melhor, a você falar melhor, a você ter cada vez mais conhecimento. Então a leitura só tem a ajudar. Crie hábitos de leitura, crie rotinas de leitura na vida de seu filho. Outra coisa que algumas escolas sentem muita falta e infelizmente acontece é a falta de acompanhamento dos pais nessa rotina escolar. Então, os pais precisam acompanhar essa rotina escolar, acompanhar como eles estão, acompanhar se estão tendo dificuldade, aí até remete a outros vídeos que eu já gravei aqui para vocês podem ver aqui na playlist. Então, acompanhar, ver se tem dificuldade, se tiver, como a gente pode ajudar. Fazer as atividades juntos, se você não tem tempo, não pode, tentar ver alguém que possa, ou da família, ou pagar um reforço, adaptar a rotina para que você possa acompanhar o processo de ensino e aprendizagem da sua criança. E se você não puder acompanhar de perto, coloque outra pessoa para acompanhar, mesmo assim, veja de tempo em tempo como está esse processo. Não se afaste do processo de aprendizagem de seu filho e se interesse por esse processo. Acompanhe e ajude seu filho. Lembre que na sala de aula o professor tem vários alunos para dar conta. Ele, por mais que ele queira, ele não consegue dar um atendimento individualizado para cada criança. Você dentro de casa consegue. Então, ou paga um profissional ou pede alguém da família. Mas assim, você tem condições muito melhor de dar um acompanhamento mais individualizado do que a escola. Então a escola vai fazer seu papel, mas se a família também fizer, o trabalho vai ser muito melhor, muito mais significativo. Outra coisa que você pode fazer em casa e que ajuda muito na escola é incentivar a pesquisa, incentivar a busca pelo conhecimento. E por que eu digo isso? Não dá respostas prontas, isso é o principal, não dê respostas prontas. Seu filho não está conseguindo achar a resposta, não está conseguindo responder uma questãozinha que veio da escola, ou até você mesmo não está conseguindo, ninguém sabe tudo nessa vida. E quando a gente fica muito tempo longe dos estudos, a gente às vezes tem até mais dificuldade de ajudar nossos filhos. Então, seu filho está tentando fazer uma coisa, não está conseguindo, está tentando uma resposta, não está conseguindo, não dê a resposta pronta. Vamos pesquisar junto, vamos pegar um dicionário, como a gente fazia antigamente com as antigas enciclopédias. Vamos para a internet, vamos ver nos livros dos anos anteriores ou do irmão mais velho. Então assim, vamos pesquisar juntos. E mesmo que não seja uma atividade da escola, incentive seu filho ele perguntou o que significa tal palavra. Vamos ali buscar no dicionário, vamos ali olhar na internet. Então assim, incentive a busca pelo conhecimento, incentive a pesquisa. E você vai ver que lá na frente ele vai cada vez mais querer isso. A internet tem muito que ajudar nisso, que às vezes você pergunta como fazer um bolo, você acha na internet. Então incentive seu filho também a fazer essas pesquisas. Seja na internet, seja em livros, seja no próprio dicionário. A ferramenta é o que menos importa nesse sentido. O importante é que ele pesquise. Lógico que a ferramenta importa para a gente saber se o conhecimento que ele está buscando ali é válido, mas o mais importante de tudo é que ele pesquise, é que ele busque o conhecimento e ele aprenda e crie gosto pela arte de pesquisar. Mais uma questão, consumir cultura. E aí a gente fala de teatro, de música, das mais diversas artes. Incentive seu filho a consumir cultura. E assim, cultura está em todos os cantos. Incentive que ele assista e participe de eventos, de situações de cultura, seja dança, seja a arte, seja a pintura, seja a música, não importa. Depende também muito do gosto da sua criança. Também não vale a gente querer forçar a criança a fazer uma coisa porque a gente gosta, não. Tente ver o que é que ele gosta, vá leve para um teatro, aí depois leve para um espetáculo de dança. Vai que você descobre que seu filho quer fazer dança, ou quer fazer música, ou ele quer ser um ator, ou mesmo que ele não queira ser um ator, mas ele tem interesse em fazer aquela espetáculo, aquela coisa, por algum motivo, porque gostou naquele momento, e isso pode mudar também. Às vezes você ajuda de outro lado, porque se você botar seu filho para aprender música, isso vai ajudar em coordenação motora, isso vai ajudar em concentração. Então a cultura, a arte, de todas as suas formas, podem ajudar em outros aspectos que inclusive vão ajudar na escola. Então incentive e ajuda também na criatividade. Então incentive e apresente e consuma a cultura.
E agora vamos falar de esporte. Esporte é uma excelente ferramenta para que você ajude seu filho em vários aspectos. O esporte ajuda seu filho a entender a competição saudável, a aprender a ganhar, a aprender a perder, aprende a seguir regras, a ser dedicado, a saber que você tem que se dedicar para conseguir algo, para conseguir aquele título, para conseguir aquele troféu. E mesmo que ele não goste de competição, ele aprende o rigor, a necessidade da dedicação, de seguir regras. Ele aprende também a convivência, a ajudar o outro. Tem a questão da saúde também, que ajuda muito, então a criança fica mais saudável. O esporte só traz benefício. Então a família incentivando o esporte também vai ajudar a criança na escola, porque vai ajudar em vários aspectos. Uma coisa que infelizmente está se perdendo muito nas crianças é brincadeiras e atividades motoras. Movimento, atividade de correr, brincar. Incentive e também faça com seus filhos. Então brincar de pique-esconde, de pega-pega, de baleô, existem vários nomes a depender da região do país, né? Mas essas brincadeiras, sete pedrinhas, baleô e várias outras brincadeiras que movimentam o corpo. Brincar de amarelinha ou macaquinho, a depender de onde você esteja. Então, trabalhar com o corpo, atividades motora. A criança precisa disso, inclusive, para escrever, trabalhar com motricidade. Então, hoje as crianças estão muito brincando no computador, no tablet, no celular e perdendo o movimento fino e o movimento amplo. E eles precisam disso para o desenvolvimento deles. Quando você vê uma criança um pouco desengonçada, sem muito jeito para pegar as coisas, até para pegar o lápis ou para fazer outras atividades mais ampla, você vê que ele tem pouca atividade, pouco desenvolvimento motor. Então, brincadeiras e atividades motoras vão ajudar muito no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento da criança, mas também na aprendizagem. Jogos educativos. Jogos educativos tem de inúmeros, tem revista com jogos educativos, tem brincadeiras, tem aqueles jogos de montar, aquele Lego, tem quebra-cabeça. Jogos educativos geralmente vem na caixinha, nas informações que ele é um jogo educativo e ajuda de diversas formas. Ajuda na motricidade, a depender do que for, do tipo de jogo, ajuda na motricidade fina, ajuda a trabalhar equilíbrio, ajuda a trabalhar cores, ajuda a trabalhar cálculos, ajuda a trabalhar muita coisa, inclusive a ler e escrever. Então, assim, caça-palavras, quebra-cabeça, jogo de Lego, Resta Um, não sei se ainda existe, mas era um jogo também muito bom. Aqueles joguinhos de pescaria que agora tá voltando, que você tinha um nylonzinho com imã para você pegar o peixe, também ajuda. Existem inúmeros jogos educativos. Se você for numa loja de brinquedos, chegar pro vendedor, eu quero saber que jogos educativos você tem aí. Ele vai te mostrar inúmeros, que trabalha cor, que trabalha número, que trabalha as letras, que trabalha texto. Existem revistas educativas, revista de caça-palavra, de palavra cruzada, de joguinhos dos mais diversos. Então, jogos educativos vai incentivar e vai ajudar muito seu filho. E juntos dos jogos educativos eu incluo também o desenho, o ligar pontinho desde pequenininho, lógico, geralmente esse trabalho é feito antes, mas quando você não faz esse trabalho antes de ligar um pontinho, de coordenação motora mesmo, coordenação motora fina e mais ampla, ele tem dificuldade mais à frente. Trabalhe com jogos educativos, revistas, livros educativos, que são diversões e aprendizagem ao mesmo tempo, só tem a contribuir para o seu filho e auxilia também o trabalho da escola. Outra coisa que ajuda desde a educação infantil, desde a criança bem novinha, é estabelecer regras, limites e rotina. Se você consegue fazer isso desde casa e que tem que começar em casa mesmo, quando ele entrar na escola ele vai entender e vai respeitar muito mais, porque a escola tem sua rotina. Tem a hora do recreio, tem a hora da atividade, tem a hora que você vai ter uma brincadeira no meio das atividades, tem regras que ele deve cumprir, tem horários que eles devem cumprir. E os valores que são indispensáveis, os valores começam dentro de casa. Os valores que você coloca, que você ensina para sua criança, eles vão se repercutir na escola e em toda a sociedade. Então, dentro de casa começa o ensinamento de valores, de rotina e de regras. E aí eu acrescento também limites. A criança, ela começa a testar limites muito cedo. Então muita gente fala, ela faz muita birra, ela reclama muito, ela não quer fazer nada. Ela está testando o limite. E se ela está testando o limite e ninguém lhe mostra o limite, ela acha que ela pode tudo. Então você tem que ensinar desde cedo que existem regras, existem normas, existem limites e que você também tem que respeitar o outro, o que remete ao que a gente falou anteriormente. Mas valores, regras, rotinas e limites começam em casa e ajudem muito na escola e também para toda a sociedade.
E para fechar, exemplos. Seja o exemplo que você quer que seu filho seja. Então seja o perfil de pessoa que você quer que seu filho seja. Não espere que seu filho seja diferente de você. Aquela história que a gente sempre ouve de nossos avós, quem anda com porcos farelos come. Quando a gente está mais velho, a gente pensa, não, só come farelo se quiser. De certa forma, sim, quando a gente é adulto e tem condições de discernir o que é certo e o que é errado, você só é influenciado pelo outro se você quiser, se você deixar, mas a criança não. A criança não tem ainda condição de decidir o que é certo e o que é errado. Ela está aprendendo a decidir o que é certo e o que é errado. E ela está aprendendo também a viver. E a forma que ela mais aprende a viver é através da imitação. Então, o exemplo que ela tem em casa, o exemplo que ela tem na escola, vai ser o exemplo que ela vai seguir na vida. Pelo menos por um bom tempo. Isso pode mudar, lógico. Mas a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pela orientação, pela imposição. Então, por mais que você diga, não faça isso, mas você faz, ela vai dizer, por que eu não posso fazer se minha mãe faz, se meu pai faz? Se minha mãe e meu pai faz, então é porque tá certo. E não adianta dizer, você é criança, não pode, eu posso, se a coisa é errada. Lógico que tem coisas que adultos podem fazer e crianças não. Mas se a criança consegue perceber que aquilo ali é errado, ela já percebeu de alguma forma que é errado, mas ela vê que os pais fazem, que os irmãos fazem, e ela tá tendo um exemplo, ela às vezes faz até de forma involuntária, porque ela quer imitar, porque ela aprende imitando. Então o exemplo dentro de casa é extremamente importante. Bom, esses foram alguns aspectos, algumas dicas da educação familiar que influenciam diretamente na educação escolar, seja de forma positiva ou negativa. E se você refletir e encontrar formas de trabalhar esses aspectos, você só tem a contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento da sua criança. Espero de coração ter ajudado. Coloca aqui embaixo nos comentários quais foram as suas dúvidas, o que é que vocês entenderam, o que é que vocês gostaram ou não gostaram do vídeo. Aproveita e coloca também aqui embaixo ideias de vídeos que vocês querem me ver falando, que conteúdo você quer me ver falando. Coloca aqui embaixo que eu vou responder e quem sabe sua ideia não vira um novo vídeo. Muito obrigado e até mais. Tchau!